Então, galera, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Mesomo, candidato sem partido para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E a gente vai bater um papo aí para saber, conhecer um pouco mais e conhecer as propostas do Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, Matheus. É extremamente importante que a gente possa esclarecer a população, não apenas sobre as propostas, mas sobre a possibilidade de uma candidatura independente. Então, isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando. Então, eu queria começar perguntando quem é o Rodrigo Mesomo? Eu sou advogado, sou professor universitário, advogado já há 25 anos, professor há cerca de 20 anos, lecionando as matérias ligadas ao direito empresarial, ao processo civil, direito econômico, essas matérias afins, mais ligadas à vida empresarial. E de alguns anos para cá, a minha indignação vem crescendo com o ambiente político. Eu sou um homem da iniciativa privada, mas venho ficando cada vez mais incomodado com os caminhos da política. E resolvi, na eleição de 2014, me candidatar a deputado federal. Obtive, na ocasião, algo em torno de 11 mil votos e de lá para cá vem maturando o meu descontentamento com a estrutura partidária brasileira. E entendo que a estrutura partidária brasileira está desgastada, ela não consegue mais representar os anseios da população. Os partidos políticos, em especial as cúpulas dos partidos, os caciques políticos que comandam a estrutura partidária, eles fizeram com que os partidos deixassem de ser canais de viabilidade de políticas públicas. E, portanto, há um divórcio entre partidos políticos e representação popular. E a população sente isso, não é? E me deu o estalo de que, nestas eleições, nós deveríamos judicializar esse ponto. Nós deveríamos enfrentar essa questão no judiciário e vamos lutar até o Supremo Tribunal Federal pelo nosso direito de uma candidatura independente. Então, muita gente pergunta como que o senhor vai, no judiciário, conseguir essa candidatura independente. Porque seria uma quebra seria a quebra de uma ditadura partidária, como o senhor mesmo fala. Sim, sem dúvida nenhuma. Perceba uma coisa, Matheus. Aos céticos, eu sempre digo que, alguns anos atrás, se perguntassem às pessoas se o Supremo Tribunal Federal, se o Judiciário reconheceria as uniões homossexuais, todos diriam que não. Isso é loucura, a Constituição não prevê, a Constituição diz que a união é entre homem e mulher, como o Judiciário, então, vai reconhecer uma união homossexual? Pois bem, um indivíduo aqui no Rio de Janeiro, aqui lutando contra o Rio Previdência, o seu companheiro faleceu, ele pediu pensão ao Rio Previdência, o Rio Previdência negou o pensionamento e ele teve a coragem de ir ao judiciário. E percorreu todas as instâncias do judiciário. Aqui foi negado, o tribunal negou, chegando no Supremo Tribunal Federal, este caso foi julgado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, em suma, que a Constituição ela não previa a união homossexual, mas, ao mesmo tempo, ela não proibia a união homossexual. E, ao se reconhecer a união homossexual, não se estaria privando ou retirando direitos dos casais heterossexuais. Ora, guardadas as devidas proporções, mas entendendo a lógica que esse raciocínio traz, vamos observar o seguinte: a Constituição ela também não prevê as candidaturas independentes, mas em momento nenhum da Constituição está disposto proibida a candidatura independente. A Constituição ela não diz que é proibido. Portanto, pode sim o Judiciário interpretar a Constituição e entender
que a candidatura por partido político é uma opção do candidato, mas se o candidato assim desejar, tem o direito, tem a liberdade, tem a plenitude da sua cidadania para seguir pelo processo eleitoral de modo independente. E é isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando por liberdade, nós estamos lutando por dignidade, nós estamos lutando por pluralismo político, que são fundamentos da República Brasileira. Nós precisamos entender que o artigo 1º da Constituição do Brasil diz que são fundamentos da República Brasileira: cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Ora, portanto, não me parece nenhum contrassenso, muito pelo contrário, a liberdade está do nosso lado, o direito e a plenitude da cidadania estão do nosso lado. Para nos negar a candidatura independente, o tribunal terá que dizer, então, que o indivíduo não tem plenitude, que o indivíduo não tem liberdade ampla no espectro político, que o indivíduo não pode exercer a sua voz nos embates e na discussão pública dos destinos da nação. E eu acredito firmemente que o judiciário brasileiro não dirá isso. O direito está do nosso lado. Eu queria fazer outra pergunta agora. Aonde está o Rodrigo Mesomo no espectro político? Eu sou um candidato liberal, meu caro Matheus. Eu entendo que se nós formos reduzir o espectro político em direita e esquerda, certamente eu estou na direita. Mas não uma direita reacionária, uma direita atrasada, militarista, uma direita, digamos assim, com saudosismo de um passado. Não, esta direita certamente que não. Mas digo de uma direita nova, uma direita liberal, uma direita que quer pensar o Estado como um coadjuvante e não como um ator principal. E esse é o grande problema do Brasil. Até agora, o Estado tem sido o ator principal. A sociedade ela é mera espectadora e pagadora, obviamente, financiadora, do que o Estado resolve fazer. Na verdade, nós precisamos inverter essa lógica. A sociedade é que tem que ser protagonista e o Estado meramente um coadjuvante, dando ali balizas mínimas em relação àquilo que a iniciativa privada não puder fazer, cuidando de segurança, cuidando de assuntos externos, cuidando, enfim, do judiciário, ou seja, aquelas ações, aqueles temas em que a privada não pode atuar, em que a lógica do lucro não pode ser o guia daquela ação. Mas onde a lógica do lucro, onde a iniciativa privada puder atuar, ela costuma atuar melhor do que o Estado. Portanto, defendemos um Estado mínimo. O quão mínimo é este Estado, claro, são discussões mais densas e que precisam ser feitas, mas, grosso modo falando, eu me situo no campo, no espectro da direita, de uma direita liberal. Posso ter algumas conotações mais conservadoras do ponto de vista de uma agenda moral, mas aí é uma questão minha. Eu tenho posições morais um pouco mais conservadoras, mas não tenho, digamos assim, nenhum receio de me situar nesse espectro da direita, e acho que, pelo contrário, o pêndulo da história está voltando para o nosso lado, está deixando de ser tabu dizer que é de direita, e eu acho que boa parte dos problemas que nós temos no Brasil decorrem de uma visão
de idolatria do Estado, de um Estado gigante que nós temos, de uma lógica sempre de expansão do gasto público e de uma crença desmedida que o brasileiro tem de que o Estado consegue resolver problemas, quando na verdade o Estado ele é normalmente a fonte dos nossos problemas. Ronald Reagan. Exatamente, exatamente. Já que eu citei Ronald Reagan, eu queria saber quais são as referências políticas do Rodrigo Mesomo. Bom, no Brasil tem nomes que vão desde José Bonifácio, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Dom Pedro I é uma figura muito importante na nossa trajetória. É muito difamado pela República, muito incompreendido, ridicularizado às vezes pelos republicanos. Mas era um homem com a noção de seu tempo e da importância histórica. Infelizmente difamado por ser, em alguns momentos, um mulherengo, né? Mas do ponto de vista político, uma figura muito importante. José Bonifácio, sem dúvida nenhuma, o grande organizador, aquele artífice da independência do Brasil. Nós temos figuras como Visconde de Cairu, que trouxe o pensamento liberal para o Brasil, ainda traduzindo para o português as obras de Adam Smith, lá em 1809, já tentando influenciar Dom João VI na abertura dos portos. Depois temos Dom Pedro II, uma figura que me parece talvez tenha sido o maior dos brasileiros. Temos Joaquim Nabuco e a sua luta pela abolição da escravatura, um monarquista de primeira estirpe. E aí seguimos mais adiante com nomes como Rui Barbosa, também um grande liberal, apesar de ter sido republicano, mas se arrependeu de ter sido republicano depois e prestou homenagens a Dom Pedro, mas também um homem de grande estatura moral e de grande envergadura política. Nós temos mais recentemente Carlos Lacerda, que me parece um ícone a ser seguido, na medida em que o Carlos Lacerda também foi um homem extremamente difamado pela esquerda, mas Carlos Lacerda representa a luta contra o getulismo que se instaurou e que moldou o Brasil. Carlos Lacerda representa o Brasil que poderia ter sido e não foi. Nós somos atrasados nas relações trabalhistas, nas relações sindicais, nessa estrutura de uma justiça do trabalho anacrônica e sem sentido, de um Estado que se agiganta e estabelece relações promíscuas com o empresariado. Tudo isso é fruto de um modelo getulista de Estado. Getúlio Vargas foi um grande mal que aconteceu a este país. Em certo sentido, Carlos Lacerda é o contraponto, é aquele que lutou contra o getulismo, então, e lutou com bravura, lutou um homem culto, um homem preparado, um homem versado, um literato, um jornalista, enfim. Nós temos aí figuras muito importantes na trajetória política e que, me parecem, são esquecidas. Nós temos por hábito esquecer heróis, esquecer a nossa própria história, e recontar o passado é importante, resgatar estas figuras é importante. E no cenário internacional aí posso citar Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, enfim, são sempre figuras que nos orientam e apresentam lições a serem seguidas. Me parece que o caminho é mais ou menos por aí.